Oi, gente. Então, continuando ao que a gente estava estudando na aula passada, que foi a vinda, então, da família real portuguesa para o Brasil. Então, a gente tem que entender que a gente já viu os motivos da fuga, como foi a viagem, uma das primeiras ações em solo brasileiras tomadas pelo Dom João, e agora a gente vai entender como foi que a cidade recepcionou essa corte portuguesa. Afinal, vieram mais ou menos 15 mil pessoas para o Rio de Janeiro, né, que era onde era a capital do Brasil. Então, o Rio de Janeiro, mais ou menos em 1808, antes da chegada da família portuguesa, ele tinha uma natureza que encantava a todos. O Rio de Janeiro é muito bonito, só que ele não tinha estrutura urbana. E isso assustava aos estrangeiros que vinham ao Brasil e vai assustar essa corte portuguesa, então. As ruas eram bem estreitas, os casebres eram mal construídos, né? As casas não eram grandes, eram todas não, né? Mas a grande maioria eram mal feitas. Existia um lixo por todo lado, não era uma cidade bonita, não era uma cidade que cheirava bem, né? Ou seja, né, se o lixo está por todo lado, ele vai deixar a cidade com cheiro ruim, e lixo por todo lado também vai causar doenças. Então, a gente vai ter muitas epidemias, doenças, né, por causa da falta de higiene, então, que existia no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, então, não vai ter a capacidade para abrigar tantas pessoas, né, essas 15 mil que vêm para a capital. Pensem que a população do Rio de Janeiro é de 60 mil habitantes. A corte portuguesa que veio para o Brasil eram mais ou menos 15 mil pessoas. Um quarto da população do Rio de Janeiro, tá? Ou seja, tinha muita gente vindo e não tinha casa para todo mundo. E o Rio de Janeiro vai ter, então, uma população em sua grande maioria formada por pessoas de origem africana, porque houve necessidade de mão de obra. E quem era mão de obra naquele momento? Os negros escravizados que vinham da África, tá? Isso vai fazer com que, né, aumente a população de origem africana. Com a chegada da família real, o Rio de Janeiro vai ter que passar por um processo de reorganização. Então, como eu ia dizendo, o Rio de Janeiro passou por um processo de reorganização. Então, a presença da família real vai alterar a vida na cidade. Uma coisa que aconteceu, por exemplo, casas particulares, elas foram requisitadas para abrigar a corte, ou seja, você morava lá no Rio de Janeiro, bateu alguém na sua porta e pediu a sua casa para que essa casa se tornasse, então, residência oficial da corte portuguesa. Então, várias famílias perderam, então, suas casas para abrigar a corte. E muitas reformas vão ser feitas na cidade, tá? Algumas praças vão ganhar chafarizes, prédios públicos vão ser construídos, vão construir-se muitas praças. Já falei sobre Jardim Botânico, enfim, várias coisas vão ser construídas. E vários bairros, então, da cidade do Rio de Janeiro vão ser estruturados, vão passar a ter rede encanada, esgoto. Mas lembrem-se, que bairros serão esses que vão ter acesso a essas melhorias? Os bairros mais nobres. Os bairros afastados não vão receber essas melhorias. Os bairros aonde morava a população pobre não terão essas melhorias. Eles vão continuar tendo lixo jogado na rua e tudo mais, falta de esgoto e tudo isso. Então, a corte no Rio de Janeiro, né, ela vai ter gastos com festas, comemorações de luxo, né, vai ter uma vida no Palácio Real muito cara, né, com muitas festas para toda a corte. E quem pagava por isso? A população, por meio de impostos. Mas esses grandes gastos começam a causar insatisfação na população, não só na população que vivia no Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil. Então, nisso, a gente vai ter uma revolta em Pernambuco em 1817, tá? Então, o Nordeste brasileiro está vivendo uma insatisfação com a coroa. Primeiro porque eles se instalaram no Rio de Janeiro e não estavam dando atenção ao Nordeste. Então, o Pernambuco estava passando também por uma crise econômica, porque eles eram produtores de cana-de-açúcar e algodão e a situação não estava das melhores. Eles tiveram secas
e quedas nos preços do algodão e cana-de-açúcar no mercado internacional. Por quê? Antes o Brasil era um dos únicos que produzia esses dois produtos, tanto a cana-de-açúcar quanto o algodão. Só que vai chegar um momento que algumas colônias também vão passar a produzir, colônias inglesas. As Antilhas, por exemplo, elas passam a produzir cana-de-açúcar, ou seja, o Brasil passa a ter um concorrente. Quando você tem um concorrente, o preço baixa. Isso também acontece com o algodão. Os Estados Unidos passam a produzir algodão, interferindo então no preço. Então, os grandes fazendeiros pernambucanos vão estar ali, né, pagando muitos impostos, porque a coroa gasta bastante, e vão estar ganhando menos, tá? Daí pensem que os filhos desses senhores de engenho, eles foram estudar na Europa. Quando eles voltam influenciados pelos ideais liberais, iluministas, que a gente já viu, e ideais republicanos. E eles começam então a organizar uma revolta, porque eles estão insatisfeitos com tudo que está ocorrendo ali. Então, em março de 1817, os rebeldes vão ocupar alguns quartéis e bairros e já vão instalar um governo provisório. A intenção desses revolucionários, a partir de uma lei orgânica que eles criaram, era a independência de Pernambuco, a adoção da forma de governo como república, não mais monarquia, liberdade religiosa e de imprensa, instituição de uma nova bandeira, abolição dos impostos sobre o preço dos alimentos, e só que eles não queriam que acabasse a escravidão, tá, gente? Eles queriam que a escravidão se mantivesse. Então, não ter, né? As coisas iriam mudar? Iriam, mas a gente tem que pensar para quem, tá? O governo provisório, então, vai se manter por 2 meses, dessa forma, mas a coroa portuguesa vai mandar, então, militares e vai ter apoio de comerciantes portugueses que viviam lá na região e vão conseguir reprimir esse movimento e tirar os líderes do poder. Os líderes, então, vão ser punidos, alguns com mortes, outros com exílio. Só que chega um momento que a corte portuguesa vai retornar a Portugal. Porque quando eles fogem de Portugal, a família real portuguesa, né, fugiu e Portugal fica sem nenhum líder, né? Ele vai passar por crises econômicas e políticas, ele não tem quem comandasse. Então eles vão instaurar um governo provisório. Então vai ter um parlamento que vai pressionar, tá? Que o rei Dom João volte a ocupar o seu trono em Lisboa, tá? Então vai eclodir uma revolta na cidade do Porto e esses revoltosos então vão querer a volta de Dom João. Dom João fica naquele vou, não vou. Ele, com os portugueses mandando muitas cartas e pressões e não sei o que, ele resolve voltar, tá? Então, em 1821, em abril de 1821, o Dom João volta a Portugal, tá? Dom João, voltando a Portugal, ele levou todo o ouro brasileiro que estava no Banco do Brasil, deixou o Brasil falido, e ele deixa também o seu filho, o Dom Pedro, como príncipe regente, ou seja, a família real portuguesa se divide, uma parte volta para Portugal e uma parte então fica no Brasil. Daí a gente vai conhecer a partir disso o processo de independência que o Brasil vai passar, ok? Mas na próxima aula.